Olá, amigos e amigas do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, colegas magistrados, serventuários da Justiça, equipe interdisciplinar, operadores do direito, advogados e você que me assiste aqui no canal do YouTube. É uma grande honra, um enorme prazer participar desse ciclo de debates temáticos promovido pelo desembargador Luiz Felipe Brasil Santos, sob indicação de um grande amigo, o desembargador Luiz Antônio Daltoia César, com quem tenho a honra de labutar no Brasil em defesa das crianças e dos adolescentes. Meu nome, para quem não conhece, é Daniel Conder. Eu sou juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e também vice-presidente do Fórum Nacional de Justiça Protetiva e segundo vice-presidente da Associação Brasileira de Magistrados da Infância e Juventude, a Abraminge. O tema que me coube falar para vocês aqui nesse ciclo de debates temáticos para o Centro de Estudos do TJ do Rio Grande do Sul é a busca ativa. Antes de nós começarmos a aprofundarmos neste tema tão interessante, nós precisamos delimitar pelo menos dois conceitos. O que é a busca ativa e o que são as chamadas adoções tardias e uma nomenclatura mais moderna ou mais atual, que são as chamadas adoções necessárias. Bom, entende-se por adoção necessária aquela adoção de crianças que não têm o perfil geralmente escolhidos pelos pretendentes no Sistema Nacional de Adoção. Ou seja, são aquelas crianças com uma idade elevada que estão acolhidas, sobretudo acima de 8 anos, as crianças em grupos exagerados de irmãos, bem como as crianças que por alguma situação tenham uma patologia, uma doença que acabam inibindo ou não atraindo a atenção dos pretendentes à adoção no Brasil. Em razão dessa situação e o fato dessas crianças permanecerem mais tempo numa instituição de acolhimento do que determina a lei, do que determina o direito fundamental à convivência familiar e comunitária, prevista no artigo 227 da Constituição Federal, alguns magistrados e tribunais de justiça do Brasil e a equipe multidisciplinar das varas de infância de todo o Brasil começaram a ter uma atitude proativa de buscar uma família, de achar um pretendente, de fazer essa ligação, de trazer essa comunicação entre uma família que quer um filho e esse filho que quer e deseja uma família. E apresentar essas crianças de alguma forma a esses futuros pretendentes para que possa, de alguma maneira, despertar o amor, despertar o afeto e consubstanciar futuramente uma adoção tardia, uma adoção necessária mais à frente. Então, a busca ativa, na minha concepção, é uma ação afirmativa, promovida pelo Poder Judiciário de forma prática, a fim de viabilizar, otimizar esse direito fundamental à convivência familiar e comunitária, de tentar igualar crianças que estão em situações jurídicas diferenciadas. Vejam, senhores e senhoras, que a criança de tenra idade ela já terá a sua adoção ocorrendo de certa forma naturalmente, sem grande ou muito esforço do Poder Judiciário, uma vez que há fila de pretendentes para adotarem essas crianças nessa situação. Todavia, as crianças que estão nesse perfil das adoções necessárias, adoções tardias, ficam por vezes acolhidas mais de 1 ano, 2 anos, 3 anos e, quando não muito, ficam acolhidas até a sua saída da entidade de acolhimento aos 18 anos, sem ter efetivamente criado condições, efetivamente ter sido incluída numa família adotiva ou numa família de uma forma geral. E a busca ativa visa sobretudo isso, né? Transformar esses recursos, canalizar os seus recursos humano, pessoal, financeiro, para essas situações que eu costumo chamar que são situações de crise do direito infanto-juvenil, em que há dificuldade de operacionalizar esse direito. Não que os outros direitos sejam esquecidos, mas se nós já identificamos que essa parcela das crianças acolhidas efetivamente tem dificuldade de ser inseridas numa família, é para ela que nós temos que nos dedicar a maior parte do nosso tempo, da nossa atenção, dos nossos recursos financeiros e tecnológicos. Em razão disso, muitos magistrados do Brasil, de uma forma geral, começaram a criar projetos a fim de promover esse encontro entre essa criança acolhida e essa família que até então não tinha escolhido esse tipo de criança no seu perfil no Sistema Nacional de Adoção.
E aqui a gente parte, então, portanto, de uma inversão, em que a gente não busca mais uma criança para uma família. A gente parte dessa criança como sujeito de direitos, como a finalidade do todo ordenamento jurídico de forma prioritária, e através dessa criança, dessa condição peculiar dela, nós saímos em busca de uma família que melhor possa promover o seu integral desenvolvimento emocional, social, afetivo, psicológico, enfim, que possa dar instrumentos para que ela possa se emancipar como pessoa humana. Para que vocês tenham uma ideia, a fim da gente nos ampararmos por dados estatísticos, eu vou colocar na tela para que vocês possam me acompanhar. Existem 33 mil crianças acolhidas. Dessas 33 mil crianças acolhidas, é bom que se diga que apenas 5 mil delas estão aptas para adoção, o que significa dizer que aproximadamente 28 mil crianças ainda existe a possibilidade de ser reintegrada à sua família natural, ou às vezes, em razão dessa idade, adolescentes com 15, 16 e 17 anos, por algum motivo os magistrados entendem em não destituir o poder familiar ou não incluir essa criança no Sistema Nacional de Adoção, talvez até por própria escolha desse adolescente. Mas, além dessas 5 mil crianças aptas, existem outras 28 mil crianças que precisam ter sua situação jurídica definida. Mas para que possamos contextualizar o nosso problema, o problema da busca ativa, das adoções tardias no cenário brasileiro, é importante entender que dessas 5 mil crianças, 70% têm pretendentes vinculados, que são as crianças de tenra idade. E os outros 30% não têm qualquer tipo de pretendente vinculado a ela no Sistema Nacional de Adoção. Significa que eu não acho pretendente para essas crianças. Desses 30% dessas crianças que estão acolhidas, 93% delas têm mais de 7 anos de idade, sendo que apenas 3% desses pretendentes desejam adotar adolescentes. Nós temos, então, 34 mil pretendentes, 33 mil crianças acolhidas e 5 mil crianças aptas para adotar. Se nós, por exemplo, promovermos aí de 5 a 10% a mudança do perfil desses pretendentes, nós conseguiríamos zerar hoje a fila de adoção existente nos tribunais de justiça no Brasil inteiro. Então vejam bem, nós temos 34 mil pretendentes, 33 mil crianças acolhidas, 5 mil crianças prontas para adoção, dessas 30% não tem nenhum habilitado para adoção. Se a gente conseguir modificar aí 5% do nosso perfil dos pretendentes que já existem no CNA, a gente zera essas crianças que estão aptas para adoção e que não têm nenhum pretendente. Mas para vocês entenderem o tamanho da nossa dificuldade, as crianças são acolhidas em média com 8 anos e 7 meses no Brasil, sendo que, para o perfil dos pretendentes, eles querem crianças, em média, até os 8 anos e 6 meses. Dos pretendentes que nós temos, dos 34 mil, apenas 0,3% tem interesse em adotar adolescentes. Ora, o que eu quero dizer com isso? Que é possível, através dessa ação afirmativa, desses projetos, zerar essa fila de adoção, tirar essas crianças aptas para adoção, aproximadamente 1.500 a 2.000 crianças que existem hoje no Brasil, e consubstanciar para elas o direito fundamental à convivência familiar e comunitária. Isso, em hipótese alguma, também significa resolver o problema, porque eu acredito em muito que das outras 28 mil crianças que não estão aptas para adoção, a maioria delas, ou boa parte delas, estariam aptas se não fosse essa grande crise do sistema infanto-juvenil, que são as chamadas adoções necessárias. Se fizermos uma análise dessas crianças que estão acolhidas, a maioria delas, desses 28 mil restantes, certamente são crianças maiores de idade, sobretudo adolescentes. É algo a se resolver, mas de imediato, o que nós podemos resolver são essas que já estão prontas para adoção e que a gente precisa modificar o perfil dos pretendentes, apenas 5% dos pretendentes dos 34 mil, para a gente efetivar um direito à convivência familiar e comunitária dessa criança. Bom, em razão dessa situação, alguns juízes e varas de infância e tribunais de justiça do Brasil começaram a difundir boas práticas, dando visibilidade a essas chamadas crianças invisíveis,
que ficavam escondidas ou esquecidas nessas entidades de acolhimento. No Pernambuco, por exemplo, tem Adote um Pequeno Torcedor, um projeto semelhante no Rio de Janeiro, com Adote um Vencedor, onde crianças que estão nessas entidades de acolhimento entram de mãos dadas com os jogadores de futebol. Também temos no Paraná um aplicativo, Adotar é Amor, ou adote.com. Em São Paulo, Adote um Boa Noite. Aí no Rio Grande do Sul também temos um projeto de adoção, de busca ativa, que todos eles, de uma forma geral, visam dar visibilidade a essas crianças. Alguns deles, como eu disse, desse projeto do Pequeno Torcedor, visa garantir visibilidade quando essas crianças entram para adoção, entram no campo de futebol junto com os jogadores. Outros, como Adote um Boa Noite, o projeto de adoção, adote.com, você consegue visualizar essas crianças através de um sistema de senha para aqueles pretendentes habilitados, a imagem dessas crianças, uma voz dessa criança, uma carta dessa criança, uma declaração, uma pequena descrição, um resumo dela falando sobre ela, a fim de dar vida, existência a essas crianças que estão acolhidas nessas entidades. Para que você possa saber que ela não é apenas um número, uma ficha cadastral, mas que você possa reconhecer, ver nelas um ser humano, identificar nela alguém da sua família e aí sim despertar o amor, despertar a possibilidade deste afeto e promover esses encontros que futuramente vão acarretar nas adoções tardias. Aí no Rio Grande do Sul mesmo é preciso celebrar que, além dessas práticas de visibilidade, existem as práticas que tentam permitir esse encontro. E, inclusive, essa boa prática, o Dia do Encontro, recebeu o prêmio Inovare de 2020, como mais uma forma, mais uma atitude proativa dos magistrados em tentar fazer este encontro dessa família que não tinha escolhido esse perfil de criança, mas que ao vê-la, ao encontrá-la, isso possa despertar um amor, um carinho, um afeto, enfim, e aí possa sair daí o germe dessa relação familiar futura que será formalizada com a adoção. Mas a par de todos esses projetos brilhantes, alguns outros projetos também bem intencionados tiveram uma recepção crítica e foram mal compreendidos pela mídia de uma forma geral ou por outros operadores. Basta lembrar um esforço que chama Adoção na Passarela, em que crianças de entidades de acolhimento participaram de um desfile de moda no Mato Grosso, acho que no estado do Mato Grosso do Sul, não me recordo agora exatamente o estado. E houve, sobretudo para um público que desconhece essa matéria, uma grande crítica, no sentido, olha que absurdo, agora as crianças viraram mercadoria, estão sendo expostas para adoção como se elas fossem um produto, um chinelo, e não era esse objetivo dessa adoção na passarela. Ali, basicamente, era promover o encontro. Eram crianças que estavam acolhidas e que ficavam ali nessas entidades, que a pretexto de preservar o seu direito à intimidade acabavam ficando invisíveis, receberam oportunidade, roupas e queriam participar deste evento de desfile de moda como se fosse uma modelo. E a partir deste evento em si, as pessoas se conscientizarem que as crianças são responsabilidade da sociedade e que, para além daquelas crianças que convivem com a gente no nosso seio familiar, existem tantas outras que estão numa entidade fria, sem esse amor ou aconchego familiar e que estão à espera de uma família e que muitas vezes não são adotados em razão da sua idade ou da sua condição peculiar, em razão de alguma deficiência que possui. E aí a ideia era despertar, promover futuros encontros. Muito ao contrário de que sairia dali uma adoção, não é nada disso. E a partir deste fato, muitos questionamentos começaram a surgir. Está acontecendo uma objetificação das crianças, uma violação ao seu direito à intimidade. E a fim de evitar essa situação, é necessário que a gente construa um ato normativo, legal ou regulamentar pelo próprio CNJ dos projetos de busca ativa que existem pelo Brasil. Porque na sua finalidade, na sua essência, os projetos visam garantir o direito fundamental à convivência familiar dessa criança e adolescente. E não se trata de uma objetificação, ao contrário, é garantir a essa criança e a esse adolescente a condição de sujeito de direitos, de participar do seu procedimento, do seu processo de escolha de uma família.
é não deixar que essa criança, a pretexto de preservar o seu direito à intimidade, que é um direito importantíssimo, mas que esse direito de intimidade não seja óbice, né, um ponto que impeça um outro direito fundamental, que é o direito à convivência familiar e comunitária. E se temos dúvidas sobre essa luta, né, ou sobre esse conflito aparente de direitos fundamentais, direito de intimidade e o direito à convivência familiar comunitária, me parece indispensável que a gente comece a construir um diploma normativo que tente consubstanciar esses dois direitos, a fim de consagrá-los ambos, respeitar tanto o direito à intimidade, mas também a possibilidade de se promover esses encontros, essa busca ativa e essa inclusão dessa criança numa família adotiva. Em razão disso, a gente propõe aqui, talvez, minha primeira orientação aos colegas do Rio Grande do Sul, é uma instrução normativa que hoje vem sendo discutido no FONINGE, a partir de um documento que eu e uma colega do Mato Grosso do Sul, a Cate Brown, fizemos, que hoje está no site da Abraminch como um documento oficial da Associação Brasileira de Magistrados, que são as chamadas Diretrizes para os Procedimentos de Busca Ativa, que tem ali apenas com a finalidade de conferir ao colega magistrado, aos operadores do direito, um norte, ante a ausência de regulamentação, de como deve proceder o magistrado nesses projetos de busca ativa. Vou colocar na tela para vocês para que a gente possa ir discutindo parte por parte do que consta das 18 diretrizes desse documento muito importante, que quem tiver curiosidade, fique à vontade para me adicionar no Instagram, que eu encaminho o link, ou se você quiser ir direto à fonte, está no site da Abraminch. Vamos lá? Olha, essas diretrizes da Abraminch, primeiro vai trabalhar com dois princípios fundamentais. De que a criança é um sujeito de direito e não mais um objeto de direito, conforme era no Código de Menores. Agora, pela doutrina da proteção integral, ela é sujeito, ela é finalidade do ordenamento e para ela tem que ser direcionado todas as políticas públicas. Além disso, romper o paradigma anterior, né, fazer uma ruptura paradigmática, de implementar um novo paradigma, em que você deve buscar agora uma família para uma criança e não uma criança para uma família. A gente não está mais preocupado, não deve estar preocupado em atender a demanda dessa família em si, mas sobretudo a demanda dessa criança. Bom, a partir dessas premissas fundamentais, a gente passa a analisar a busca ativa sob a ótica da criança como sujeito de direitos. Então, é preciso garantir para essa criança os direitos fundamentais básicos, inclusive o ECA, já garante para ela uma capacidade civil sui generis. Veja que no Código Civil, essa criança e adolescente ela só pode fazer um contrato a partir dos 16 anos. Mas o Estatuto da Criança e Adolescente, no que tange aos aspectos existenciais, permite que essa criança consinta na adoção, ou seja, o ato dela é importante, é uma capacidade civil sui generis para esse ato existencial. E as crianças devem ser ouvidas. Então, no processo de busca ativa, nós entendemos que essa criança tem que ser informada de que existe esse projeto, ela deve ser ouvida, consentir, participar desse projeto ou não. Obviamente, se é um adolescente, o consentimento é importante, é necessário, em razão dessa capacidade civil sui generis que o ECA estabelece. E se for uma criança abaixo de 12 anos, o juiz deve ouvir essa criança, levando em consideração, obviamente, a sua capacidade de discernimento. E ela, como pessoa de direito que é, pode decidir como vai expor a sua imagem, através de foto, de carta, de som, de uma imagem, de um videozinho contando quem ela vai participar deste procedimento. E ela tem a liberdade de ser incluída ou não, respeitando a sua vontade, o seu desejo, obviamente, fazendo as distinções necessárias se for criança ou adolescente. Bom, do ponto de vista das cautelas, Daniel, uma criança que será colocada em um projeto de busca ativa. A primeira coisa que nós temos que ter em mente é esse respeito à sua privacidade, à sua intimidade. Portanto, avaliar até onde ela quer que a sua imagem seja exposta a fim de consubstanciar esse direito fundamental. Obviamente que a equipe técnica também estará ali trabalhando conjuntamente, tanto da instituição de acolhimento quanto do Poder Judiciário, neste processo. Além disso, nós temos que avaliar os riscos, porque muitas dessas crianças
estão num projeto de proteção a testemunhas ou de violências, chamados PPCANs, e estão ameaçados, com seu direito à vida ou integridade física ameaçado. Então, nós não podemos fazer medidas de exposição dessas crianças, sendo que essa exposição vai trazer prejuízo à sua própria integridade física ou colocá-la em risco. Então, nós temos que avaliar se ela está inserida neste programa de proteção. Além disso, também devemos evitar campanhas que vão despertar sentimentos efêmeros, passageiros, de dó, de piedade dessas crianças, que são incompatíveis com o sentimento eterno de paterno-filial, perene, com as dificuldades que são inerentes da paternidade e da maternidade. Além disso, saber compatibilizar a necessidade de um convívio prévio dessas crianças com esses habilitados, ou exigir desses pretendentes que queiram conhecer essa criança um processo de habilitação prévio. Um outro tema, quanto aos parceiros. Ora, nós, do direito infanto-juvenil, desde o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente deixou os juízes da infância de ser onipresente, onipotente, a grande pessoa a efetivar os direitos fundamentais da criança e do adolescente, e passamos, evidentemente, a trabalhar em situação de rede, né, em que todos estão preocupados em amparar os direitos dessa criança e do adolescente. Dessa forma, parece necessário trazer para os projetos de busca ativa parcerias com grupos de apoio à adoção, que são sociedades civis organizadas e que têm debates, promovem diálogos, constroem histórias, têm pais e crianças adotadas que vão narrar suas experiências, as suas vivências, e tem um leque de pessoas que participam desses projetos. Então tem uma capilaridade muito maior. Então trazer esses grupos de apoio à adoção, a sociedade civil, é importante porque eles, a partir das suas histórias, dos seus relatos, poderão promover essa sensibilidade nos pretendentes e, consequentemente, a mudança do perfil do adotante. Vejam que muitos encontros dos grupos de apoio à adoção, eles irão mencionar, falar, olha, verifique se o seu perfil é para um bebê. Às vezes você tem uma rotina de trabalho que não se encaixa com um bebê. Talvez uma criança mais velha se atenda ao seu estilo de vida, você esteja mais receptivo a essa criança, e aí você sai desse paradigma, né, de que a adoção tem que começar cedo. Vejam, são esses grupos de apoio à adoção que podem efetivamente, atrair pretendentes, futuros pretendentes, e dois, debater sobre o tema e às vezes ampliar o perfil. Não podemos esquecer também das agências credenciadas internacionalmente que ajudam nesse processo de adoção internacional, de que trazer elas de alguma forma para esse debate. E por fim, ali nas diretrizes da BRAMING, que eu faço a recomendação para vocês, também está lá os objetos de fiscalização, né, que o MP possa participar deste projeto, opinar, bem como ter um espaço de reclamação ou de comunicação com o juiz ou com a vara ou com o Tribunal de Justiça para melhorias do sistema. Olha, eu achei que essa campanha foi ofensiva, eu achei que essa campanha expôs demais, eu acho que antes de participar dessa campanha seria interessante laudos da equipe técnica da entidade de acolhimento, um tempo de maturação, enfim, algo que efetivamente pudesse contribuir para a busca ativa. Então vejam, são diretrizes que vão se pautar nas premissas fundamentais, vão se pautar no direito à intimidade, privacidade, participação, oitiva, respeito à integridade física dessa criança ou adolescente, de não revitimização, de não ficar recontando a sua história ou o seu sofrimento, né, expondo essa criança de novo àquele contexto de violência. Enfim, são diretrizes, nortes para esses projetos de busca ativa. A par disso, o CNJ, hoje, através do FONINGE, vem participando através do FONAJUP, vem se discutindo uma possibilidade de regulamentação do CNJ desses projetos. O que é uma dificuldade muito grande, porque cada projeto funciona e vem funcionando bem de uma certa maneira. Então, padronizar pode acarretar aí um aniquilamento dos processos já existentes. Mas reconhecer formalmente a existência desses projetos certamente trará ou dará mais segurança jurídica aos operadores
do direito, ao Ministério Público, ao OAB, os próprios magistrados, que contribuem para essa busca ativa. Além disso, o próprio FUNINGE já discutiu no CNJ a necessidade de implementação de recursos no sistema já utilizado pelo Juiz da Infância e Juventude, que é o SNA, para que sejam incluídos no SNA alguns recursos, ou imagem dessa criança apta para adoção, ou a voz, ou uma cartinha, uma declaração, ou um desenho, algo que essa criança efetivamente queira mostrar para os futuros pretendentes, a fim de auxiliar nessa busca ativa. Eu, inclusive, sugeri para o FONAJUP, para em diálogo com o CNJ, de serem construídas ou criadas estruturas administrativas no âmbito dos tribunais de justiça, um corpo técnico, psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, que pudessem, a partir da indicação do magistrado, sinalizar no cadastro, fazer uma busca de um por um no cadastro, e talvez dali estabelecer um contato com os futuros, com pretendentes que possivelmente teriam a possibilidade de alterar o perfil para aquela criança que foi colocado e está disponível para adoção. Eu acho que isso facilitaria muito o nosso trabalho dessa busca ativa, para além dos projetos que já existem. Mas, obviamente, isso está em construção. Essa indicação minha, eu acho que isso exigiria menos recursos, 3 ou 4 servidores para o Tribunal de Justiça, já conseguiríamos efetivamente fazer uma busca personalizada dessas crianças, desses adolescentes, já apenas com o perfil dos pretendentes cadastrados no SNA. Além disso, além dessa regulamentação pelo CNJ, ou por uma lei o qual eu gostaria que acontecesse, bem como inclusão de recursos no Sistema Nacional de Educação, que já está em vias de acontecer, há apenas uma dificuldade operacional de que isso efetivamente ocorra, nós também temos que eliminar as atuais barreiras jurídicas que existem ou inibem ou que causam uma dificuldade de interpretação que vão dificultar a adoção dessas crianças nessa situação peculiar. Coloco na tela para vocês me acompanharem. Uma delas é a interpretação equivocada do apadrinhamento e do acolhimento familiar, que está no artigo 19b, parágrafo 2º do ECA, bem como do acolhimento familiar com a possibilidade de adoção, que está no artigo 33, parágrafo 3º do ECA. O que esses dispositivos tratam? Vou ler para vocês. Podem ser padrinhos ou madrinhas pessoas maiores de 18 anos não inscritas no cadastro de adoção, desde que cumpra os requisitos exigidos pelo programa de apadrinhamento de que fazem parte, artigo 33, parágrafo 3º do ECA. Gente, quando eles falam podem ser padrinhos pessoas não inscritas no cadastro de adoção, isso levou uma interpretação, ao meu ver, equivocada dos operadores do direito, de que onde se ler pode, é deve. Ou seja, então padrinho não pode ser ou não deve ser alguém que esteja cadastrado como habilitado à adoção. Ora, essa interpretação, ela veio, talvez, surgiu a finalidade do legislador, é impedir a burla ao Cadastro Nacional de Adoção, ao Sistema Nacional de Adoção, para que você apadrinhe uma criança e aí, a partir da criação do afeto, ocorra a adoção intuito persona e não a adoção pelo cadastro. Só que eu faço uma interpretação diferente e chamo a atenção de todos vocês para lerem o enunciado número 7 do FONAJUP, de minha autoria. Quando a gente fala pode, é deve, isso está ligado à seara do direito penal, quando a gente estudava lá transação penal e suspensão condicional do processo, em que poderia se dar um benefício de liberdade ao cidadão e alguns juízes não davam. E aí, a fim de efetivar um direito fundamental, a jurisprudência falou, olha, onde fala que é pode, é deve. Aqui também a gente quer garantir um direito fundamental à convivência familiar e comunitária. E aqui, quando eu falo podem, é podem de possibilidade, porque uma interpretação no sentido de restringir, eu estaria restringindo um direito fundamental à convivência familiar e comunitária. Então, esse podem aqui é o termo normal, gramatical, possibilidade. Ainda que você não entenda dessa forma, eu entendo que, a teor do ordenamento todo jurídico, numa interpretação sistemática, esse dispositivo, a interpretação que deve ser conferida a isso, é que você pode permitir a possibilidade desses padrinhos serem inscritos no cadastro, esses padrinhos
estarem habilitados no Cadastro Nacional de Adoção, desde que isso não gere a burla ao cadastro, né? Crie uma futura condição de afeto para virar adoção intuito persona. E, gente, a busca ativa, nós estamos falando de crianças que já não têm perfil, ou seja, que já são esquecidas nas entidades de acolhimento. Então, aqui, para a gente é muito bom que essas crianças, que esses pretendentes habilitados que não tinham essas crianças no seu perfil, possam criar o afeto e aí sim ter esse direcionamento para essa adoção. Porque se for seguir o fluxo normal de perfil, essas crianças nunca serão adotadas. Então, o que a legislação visava aqui era, em verdade, impedir que apadrinhar as crianças de pequena idade, porque o sistema de adoção normal funciona bem, respeitando o Cadastro Nacional de Adoção. Agora, neste caso especificamente, essa pessoa habilitada, se ela vira padrinho e cria afeto para um adolescente de 12 anos, ora, você está estimulando a adoção e, portanto, um direito fundamental. No meu entender, se você não entende nem pelo sentido gramatical, nem pelo sentido sistemático, esse dispositivo é inconstitucional, porque ele fere esse direito 227, que é o da direito fundamental, convivência familiar e comunitária. Se você não entende que ele é inconstitucional de forma abstrata, genericamente, ele, pelo menos em algumas situações, ele é inconstitucional no caso concreto. Imagine você um adolescente de 16 anos, e aí esse casal que está habilitado vai à entidade de acolhimento ou participa desse projeto de busca ativa, se sensibiliza com essa criança, com esse adolescente acolhido, passa a visitá-lo, quer adotar, e aí você não vai adotar, não vai permitir a busca ativa, a adoção dessas crianças, o apadrinhamento dessa criança, porque ele está no cadastro. Ora, o apadrinhamento é uma forma de aproximação, de encontro, e quem sabe daí, futuramente, possa surgir uma adoção. E você vai impedir essa criança, talvez a única possibilidade desse adolescente, a única possibilidade que ele tem de ter uma família, de ser inserida numa família, impedir que esse casal que está ali habilitado não possa apadrinhar esse adolescente e futuramente, às vezes, criar um afeto e adotar, essa legislação me parece, nesse caso concreto, inconstitucional. E essa mesma discussão a gente pode trazer com as chamadas famílias acolhedoras. A grande preocupação da família acolhedora é que ela se cadastre para o Sistema Nacional de Adoção a fim de burlar a fila. Ah, eu acolhi, peguei amor, peguei afeto, agora ela não vai para a fila, eu quero adoção. Ora, se nós estamos falando de busca ativa, nós estamos falando, sobretudo, daquelas crianças que não têm pretendentes. A gente está querendo encontrar, estimular, descobrir esses pretendentes, ou fazer com que esses pretendentes mudem o seu perfil. Então, essas interpretações, ao meu ver, equivocadas do artigo 33, parágrafo 3º e 19b, parágrafo 2º, devem ser suprimidas do ordenamento jurídico, ou, de alguma certa forma, que haja um consenso interpretativo a fim de não inibir nem o apadrinhamento, nem as famílias acolhedoras, sobretudo das crianças que estão nesse processo de adoções necessárias, delas estarem incluídas no Sistema Nacional de Adoção. A gente não quer nem inibir nem a adoção, ao contrário. A gente quer estimular a adoção, bem como também a mudança do perfil e trazer mais pretendentes. E a gente só vai entender que a busca ativa vai acontecer se esses pretendentes fizerem ou realizarem o chamado encontro, o encontro com essas crianças, e a partir daí permitir uma possibilidade do surgimento, ainda que inicial, de um amor, de um afeto, a fim de consubstanciar um direito à convivência familiar e comunitária. Além disso, trago para vocês também uma grande preocupação minha, que são a destinação de recursos. Ora, a gente tem, se nós temos esse gargalo, se nós temos essa crise no direito infanto-juvenil dessas crianças de 8 a 17 anos, a equipe técnica do juízo, o sistema de tecnologia eventualmente existente, de automação, os magistrados, os servidores devem se dedicar exclusivamente não, prioritariamente a essas crianças. Porque, ora, se a gente continuar repetindo ou fazendo mais do mesmo, né, priorizando as adoções que já acontecem normalmente, nós estaremos estafados ou sem material humano, sem material técnico, para dar atenção que é necessária a essas crianças que já estão esquecidas, que estão invisíveis. Então eu proponho a inversão da lógica, né, da ótica, que na verdade olha, vamos começar primeiro por essas crianças, gastar nossos recursos, nossa energia, nossas forças para solucionar esses problemas. Porque para as outras crianças, que são importantíssimas e nós devemos atuar,
O fluxo já corre naturalmente, a natureza já vai naturalmente à adoção. O próprio pretendente habilitado te procura, bate na tua porta, te exige uma celeridade processual. Já essas outras crianças exigem, sobretudo, uma atuação mais positiva do magistrado. Além disso, não se pode falar em recursos sem não pensar no recurso financeiro. E aí uma grande proposta que nós estamos trabalhando no Congresso Nacional, na Braminge, no CNJ, é a possibilidade de se destinar parte do dinheiro do imposto de renda, sobretudo de servidores, ao Fundo Municipal da Criança e Adolescente. Veja que a gente já pode doar pessoas privadas e servidores para o Fundo Municipal, Fundo Estadual, Fundo Nacional da Criança e Adolescente. E esses fundos, obrigatoriamente, serão destinados a projetos que vão estimular a família acolhedora, apadrinhamento, enfim, projetos de inclusão dessa criança numa família. Mas existiria a possibilidade, por exemplo, de você já ser descontado na fonte, ao invés desse dinheiro ir direto para o governo federal, esse dinheiro ficar no seu próprio município, a fim de estimular essas adoções tardias e promover o direito infanto-juvenil na sua localidade, inclusive já com desconto em folha, automático, e esse dinheiro já ser direcionado automaticamente para o FIA. Além disso, por que não discutir uma mudança na legislação, ou até mesmo um convênio, para tirar do FUNAD, esse Fundo Nacional de Combate às Drogas, e não colocar esse dinheiro do tráfico, do ato infracional de adolescente infrator, ao invés de ir para o FUNAD, ir para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, ou Fundo Nacional da Criança e Adolescente, e esse dinheiro efetivamente ser utilizado para essas adoções tardias, para essas adoções necessárias, no estímulo de projetos, no estímulo de compra de equipamentos, de melhoria de tecnologia, enfim, de implementação de recursos tecnológicos, a fim de que possamos descobrir, cruzar dados com mais eficiência, ter mais contato, promover o encontro dessas crianças e dessas famílias. Bom, meus amigos, era basicamente isso que eu tinha que falar com vocês. É um instituto extremamente importante. Fica aqui o meu convite de vocês me adicionarem no Instagram para buscar maiores informações. Qualquer comentário, estou à disposição para responder, para debater com vocês, sem querer esgotar o tema, mas é um tema extremamente importante em que a gente precisa efetivamente garantir o direito à convivência familiar e comunitária de crianças que estão acolhidas, sem um pai, sem uma mãe, sem um café da manhã em família, estão ali sujeitos a servidores que, ainda que bem intencionados, com dever funcional, agindo corretamente, não é uma família. São servidores que se alternam em turnos de trabalho. E isso, sem dúvida nenhuma, repercutirá no desenvolvimento dessa criança, que será futuramente as pessoas responsáveis por conduzir esse nosso Brasil. Fico aqui meus agradecimentos ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ao Centro de Estudos do TJRS, e estou à disposição para o que vocês precisarem. Um grande abraço a todos.